Vivemos dias estranhos. Nunca houve tantas igrejas abertas, tantos cultos semanais, tantos pregadores nas redes sociais, tantos microfones ligados. Ainda assim, nunca houve tão pouca presença de Deus real dentro de muitos templos. Diante desse cenário inquietante, surge uma pergunta que precisa ser feita, não com espírito crítico, mas com temor e verdade. Por que as igrejas estão se esvaziando enquanto o mundo continua se enchendo? O que aconteceu com o fogo que ardia no altar? Onde foi parar o quebrantamento que levava homens e mulheres às lágrimas diante da palavra? No vídeo de hoje, vamos entrar em um território que muitos evitam. Vamos analisar, à luz da Bíblia e dos ensinamentos do profeta de Deus, William Branham, as causas espirituais profundas que explicam o esfriamento, a apatia e o abandono silencioso, que vem ocorrendo dentro da própria igreja nos últimos dias. E desde já é preciso deixar algo claro. Isso não será um ataque pessoal a líderes ou denominações, mas uma análise espiritual, necessária, bíblica e urgente. Porque quando Deus começa a retirar sua presença, o primeiro sinal não é o barulho, é o silêncio. Silêncio no altar, silêncio na oração, silêncio na consciência. O irmão Branham alertava repetidas vezes que, nos últimos dias, a igreja não perderia a forma externa, ela perderia o conteúdo espiritual. Ela continuaria cantando, pregando e se organizando, mas sem vida. Na mensagem O Sinal, o irmão Branham disse palavras que o soam hoje como um diagnóstico preciso do nosso tempo. O sinal não é emoção, não é barulho, não é pertencer a uma organização. O sinal é a vida de Cristo, aplicada ao crente. Quando esse sinal deixa de estar visível, o que sobra é apenas estrutura. E estrutura sem vida não sustenta ninguém faminto. Durante muitos anos, as igrejas foram conhecidas como lugares de quebrantamento. Os antigos hinos não eram escolhidos pela melodia agradável, mas pela unção que carregavam. Eles conduziam a congregação ao temor, às lágrimas, ao arrependimento, à reverência. Não eram músicas para entreter, eram cânticos que levavam a alma ao altar. Hoje, em muitos lugares, isso foi substituído por ritmos modernos, letras rasas, repetitivas, vazias de inspiração espiritual. Canções que até emocionam, mas não transformam, que tocam o corpo, mas não quebram o coração. O culto passou a ser medido pela empolgação do público, não mais pela presença do Espírito Santo. E aqui começa uma das raízes do esvaziamento. Porque quando o culto deixa de levar o homem à presença de Deus, ele passa a ir a depender apenas da emoção. E a emoção não sustenta ninguém na prova. William Branham ensinava que a verdadeira adoração não começa na música, mas na vida rendida. Quando o louvor se torna uma vitrine de talentos e não uma expressão de humildade, algo se rompe espiritualmente no ambiente. Não é coincidência que, ao mesmo tempo em que os hinos de quebrantamento foram deixados de lado, os cultos de oração também desapareceram. Onde antes havia reuniões simples, longas, cheias de clamor e lágrimas no altar, agora há agendas lotadas, programações sofisticadas, mas pouco tempo para dobrar os joelhos. E isso não aconteceu por acaso. Aqui entramos em um ponto delicado, mas necessário, a postura do púlpito. A Bíblia nos adverte em Amós 8:11. Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Essa fome não surge porque Deus deixou de falar. Ela surge porque o púlpito deixou de alimentar. Em muitos lugares, a palavra deixou de ser pregada com autoridade e unção,
do Espírito Santo. O pecado deixou de ser confrontado com clareza. A santidade passou a ser relativizada para manter aceitação. A verdade foi suavizada para não incomodar. E quando o púlpito perde a coragem de confrontar, a igreja perde a força de permanecer. O profeta alertava que a igreja dos últimos dias se tornaria rica, estruturada, influente, mas espiritualmente pobre. Na mensagem A Igreja e Sua Condição, ele declarou algo que ecoa fortemente hoje. Eles querem religião, mas não querem o Espírito Santo governando suas vidas. Essa é uma das chaves do esvaziamento, porque quando o Espírito Santo não governa mais o culto, quem governa são os interesses humanos, popularidade, relevância, aceitação social, números, visualizações, seguidores. Pastores começaram a se preocupar mais com a imagem do ministério do que com a saúde espiritual das ovelhas. Auxiliares foram levantados com a recomendação silenciosa de não tocar em pontos doutrinários sensíveis. Certos pecados passaram a ser ignorados. Certas verdades deixaram de ser mencionadas. Tudo para não desagradar, tudo para não perder pessoas, tudo para não afetar contribuições. Mas há algo que muitos esqueceram. Quando a palavra deixa de ser pregada com pureza, não são os rebeldes que saem, são os famintos. Os filhos de Deus que realmente desejam se alimentar da essência da palavra começam a definhar. Eles sentem que algo está faltando, mesmo sem saber explicar. Eles continuam frequentando por um tempo, até que um dia simplesmente não conseguem mais permanecer. E assim, as igrejas começam a se esvaziar. Não primeiro nos bancos, mas no espírito. Os jovens, por sua vez, crescem nesse ambiente sem referências claras de santidade. Trazem costumes mundanos para dentro da igreja. Os limites se perdem. O respeito se enfraquece. E os mais velhos, que um dia choraram em cultos de oração, lamentam em silêncio a ausência do fogo que conheciam. Nada disso acontece de uma vez. É um processo, lento, silencioso, perigoso. E o mais grave, qualquer um que se levanta para alertar, para questionar, para admoestar, é rapidamente rotulado como rebelde, causador de divisão, alguém que não entende o novo tempo. Mas será mesmo um novo tempo de Deus? Ou apenas um tempo de acomodação espiritual? É aqui que o raciocínio precisa avançar, porque ainda não tocamos na raiz mais profunda desse esvaziamento. Se há algo que a história bíblica e espiritual nos ensina, é que toda decadência espiritual começa no altar, não começa nos bancos, não começa nos jovens, não começa no mundo. Começa quando o púlpito deixa de falar o que Deus mandou dizer. Quando a voz profética se cala, o pecado deixa de ser confrontado. E quando o pecado não é confrontado, ele se normaliza. Quando se normaliza, ele se instala. E quando se instala, ele domina. Esse é o processo silencioso que explica por que tantas igrejas hoje estão cheias de atividades, mas vazias de transformação. William Branham ensinava que o maior perigo para a igreja não é a perseguição externa, mas a acomodação interna. O momento em que o pastor começa a medir suas palavras, não pelo peso da verdade, mas pela reação do público. Aqui entramos em um ponto sensível, mas absolutamente necessário. Muitos pastores deixaram de pregar com autoridade e unção do Espírito Santo porque trocaram o temor de Deus pelo temor dos homens. Passaram a selecionar temas, evitar confrontos, amenizar a palavra, não porque não conhecem a verdade, mas porque decidiram não proclamá-la integralmente. O pecado ainda existe, a imoralidade ainda existe, a desordem espiritual ainda existe, mas em muitos púlpitos essas palavras desapareceram do vocabulário, e quando o púlpito se cala, o inferno agradece. O irmão Branham alertou que nos últimos dias a igreja teria forma de piedade, mas negaria o poder dela.
Não negaria com palavras, mas com atitudes. Não negaria publicamente, mas por omissão. Na mensagem, a igreja e sua condição, ele disse algo que se encaixa perfeitamente neste cenário. A igreja aprendeu a se organizar tão bem que já não depende mais do Espírito Santo. Quando isso acontece, o culto se torna previsível, seguro, controlado, mas a presença de Deus nunca foi segura. Ela sempre foi santa. A santidade, porém, começou a ser vista como um problema. Algo que afasta pessoas, algo que assusta visitantes, algo que precisa ser atualizado. E assim, a santidade foi flexibilizada. Os padrões foram diluídos. As fronteiras foram apagadas. Não houve uma declaração oficial dizendo: não precisamos mais disso. Foi mais sutil. Simplesmente pararam de falar. Fecharam os olhos para pecados visíveis, ignoraram lares destruídos. Fingiram não ver jovens confusos, espiritualmente desorientados, absorvendo costumes mundanos sem qualquer filtro. Tudo isso bem diante de seus olhos. Mas havia uma justificativa silenciosa. Não podemos perder essas pessoas. Não podemos parecer radicais. Precisamos manter a igreja cheia. O problema é que, ao tentar manter a igreja cheia, esvaziaram o conteúdo espiritual. A Bíblia declara em Isaías 56: os seus atalaias são cegos, nada sabem. Todos são cães mudos, não podem ladrar. Um atalaia que não alerta é mais perigoso do que um inimigo declarado, porque ele ocupa uma posição de proteção, mas não exerce sua função. O púlpito foi chamado para alertar, para corrigir, para exortar, para confrontar em amor, mas com verdade. Quando isso deixa de acontecer, o rebanho se dispersa. E aqui surge um fenômeno trágico. Os verdadeiros filhos de Deus não se rebelam, eles se enfraquecem. Eles continuam indo, continuam ouvindo, continuam tentando, mas a palavra já não alimenta. Os sermões se tornaram longos, elaborados, cheios de histórias, mas vazios do nutriente principal, a essência viva da palavra. William Branham ensinava que o homem não vive de pão, mas de toda a palavra, que procede da boca de Deus, não de parte dela. Quando apenas partes convenientes são pregadas, a alma adoece. E enquanto isso acontece, algo mais começa a vir a se perder. O ambiente espiritual da igreja. Cultos de oração foram substituídos por agendas cheias. O clamor deu lugar à programação. As lágrimas no altar foram substituídas por discursos motivacionais. Os mais velhos lembram de quando a igreja gemia diante de Deus, de quando o Espírito Santo tomava o culto sem roteiro, de quando o altar não era um palco, mas um lugar de morte do eu. Hoje, muitos sentam e assistem, consomem o culto como quem consome um conteúdo, e isso produz uma geração espiritualmente frágil. Os jovens crescem sem referências claras de temor. Rapazes e moças já não entendem limites. A santidade se tornou um conceito relativo. O mundo entrou na igreja, não porque forçou a porta, mas porque foi convidado a entrar. E quando alguém se levanta para alertar, para questionar, para chamar a palavra, não é ouvido como um sentinela, mas tratado como um problema. Rebelde, causador de divisão, desrespeitoso à liderança. Assim, o sistema se protege, mas a igreja adoece. O profeta alertava que chegaria um tempo em que a verdade seria vista como ofensa e a mentira como amor. Um tempo em que confrontar seria considerado falta de graça, mas graça sem verdade não salva, e verdade sem graça não transforma. O que estamos vendo hoje é uma igreja tentando sobreviver sem confronto. E isso é impossível, porque sem confronto não há arrependimento.
Sem arrependimento não há restauração. Sem restauração não há permanência. E assim, as igrejas continuam se esvaziando. Não porque o povo não queira Deus, mas porque não está encontrando Deus onde deveria encontrá-lo. E ainda há algo mais profundo, algo que precisa ser exposto com clareza: a substituição da dependência do Espírito Santo pela confiança em estruturas, números e aparência externa. É sobre isso que precisamos avançar agora. Esse esvaziamento espiritual não acontece apenas por causa do silêncio diante do pecado ou da perda da autoridade do púlpito. Ele se aprofunda quando a igreja começa a substituir a dependência do Espírito Santo pela confiança na aparência. É aqui que muitos se enganam, porque, aos olhos humanos, tudo parece estar funcionando. Os templos estão maiores, a estrutura é moderna, a iluminação é profissional, o som é perfeito, a transmissão é impecável, mas o que sustenta uma igreja nunca foi o que os olhos veem, é o que o Espírito confirma. O profeta alertava que chegaria um tempo em que a igreja investiria mais em paredes do que em oração, mais em estética do que em arrependimento, mais em imagem do que em vida espiritual. E quando isso acontece, algo perigoso se estabelece. A ilusão de que Deus está presente apenas porque o ambiente é impressionante. Na mensagem O Sinal, o irmão Brana advertiu com clareza que Deus nunca habitou em templos luxuosos. Ele ensinava que o Senhor prefere uma casa simples, cheia de quebrantamento, a um edifício grandioso vazio de obediência. A Bíblia confirma isso quando Jesus declara em Mateus 23, 27: Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Essa palavra não foi dita a ímpios declarados. Foi dirigida a líderes religiosos. Sepulcros caiados não são feios por fora. São atraentes, imponentes, respeitáveis, mas não têm vida. Esse é um retrato assustadoramente atual. Igrejas que um dia combateram o denominacionalismo se tornaram semelhantes àquilo que criticavam. Criaram sistemas, hierarquias rígidas, protocolos espirituais, e o Espírito Santo foi, pouco a pouco, sendo colocado de lado. Não expulsaram o Espírito de uma vez, apenas deixaram de depender dele. Quando a presença de Deus é substituída por programação, o culto deixa de ser um encontro e se torna um evento. E eventos precisam agradar, precisam reter público, precisam manter boa reputação. Por isso, o confronto foi silenciado. O púlpito passou a produzir mensagens cuidadosamente elaboradas, para não ferir sensibilidades, não tocar em feridas abertas, não mexer em estruturas familiares, não incomodar membros influentes. Auxiliares foram levantados sob recomendações claras, ainda que não declaradas publicamente. Não toque nesse assunto, não confronte esse pecado, não fale disso do púlpito. E assim, a palavra deixou de ser espada, tornou-se apenas discurso. William Branham alertava que a palavra de Deus, quando não corta, não cura. Ela foi dada para separar, discernir, expor e então restaurar. Mas muitos preferiram a aparência de paz à realidade da santidade. Enquanto isso, debaixo desse sistema aparentemente saudável, os problemas se acumulam. Lares destruídos frequentam os cultos em silêncio. Casamentos à beira do colapso são ignorados. Jovens confusos buscam identidade no mundo porque não encontram respostas no altar. Membros adoecidos espiritualmente continuam sentados, mas vazios por dentro. Tudo isso
bem diante dos olhos da liderança. E ainda assim, a prioridade continua sendo a imagem. A igreja se torna ativa em campanhas, projetos, construções, mas passiva diante do pecado e da decadência espiritual. O irmão Branham ensinava que Deus nunca perguntou a Israel quantos templos eles tinham, mas se sua palavra estava sendo obedecida. Nunca perguntou quantos sacrifícios eram oferecidos, mas se o coração estava rasgado em arrependimento. O perigo da aparência é que ela anestesia a consciência. Enquanto tudo parece bonito, muitos acreditam que está tudo bem. Mas os famintos espirituais percebem, eles sentem a ausência da vida. Eles percebem quando a mensagem já não carrega peso eterno. Por isso, muitos não saem com escândalo, saem em silêncio. Não porque deixaram de amar a Deus, mas porque não encontram mais alimento. E aqui surge uma incoerência dolorosa. Esses mesmos púlpitos que deixaram de nutrir o rebanho começam a cobrar dos membros. Trabalhem mais, evangelizem mais, tragam mais almas. Mas como alguém pode repartir pão se não está sendo alimentado? Como um cristão pode gerar vida se está espiritualmente desnutrido? A essência da palavra foi substituída por mensagens que informam, mas não transformam, que motivam, mas não regeneram, que entretêm, mas não santificam. E assim, as igrejas continuam crescendo por fora e se esvaziando por dentro, mas o quadro ainda não está completo, porque além da aparência, existe um espírito ainda mais perigoso atuando, o espírito de Laodiceia, uma igreja rica, satisfeita, autoconfiante e completamente inconsciente de sua real condição espiritual. Há um ponto em que o esfriamento espiritual deixa de ser apenas um sintoma e passa-se a se tornar um estado permanente. É quando a igreja se adapta à ausência do fogo, quando aprende a funcionar sem a presença, quando normaliza aquilo que, em outros tempos, causaria temor. Esse estado tem nome nas Escrituras: Laodiceia. Laodiceia ela não é uma igreja perseguida, não é uma igreja pobre, não é uma igreja sem recursos, é uma igreja satisfeita consigo mesma, convencida de que está bem, enquanto espiritualmente está morna. A Bíblia registra em Apocalipse 3, 15, 17: Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Observe com atenção. O problema de Laodiceia não era falta de atividade, era falta de percepção espiritual. Ela dizia: estamos bem. Deus dizia: vocês não sabem a condição em que estão. William Branham foi enfático ao afirmar que a era de Laodiceia representa a condição final da igreja dos gentios, rica em recursos, pobre em espírito, cheia de palavras, vazia de vida. Na mensagem A Era da Igreja de Laodiceia, o irmão Branham declarou algo que lança luz direta sobre nossos dias. Laodiceia é a igreja que pensa que não precisa de nada, mas é exatamente a que mais precisa de tudo. Essa é a raiz do esfriamento. Quando a igreja acredita que já alcançou um nível suficiente, quando deixa de clamar, quando para de pedir, quando se acomoda. O fogo do Espírito Santo não se mantém sozinho. Ele é alimentado por arrependimento contínuo, temor, obediência e dependência diária. Mas Laodiceia trocou dependência por autossuficiência, e essa mentalidade começou a invadir os púlpitos. Pastores passaram a confiar mais em estratégias do que em oração, mais em marketing do que em jejum, mais em planejamento do que em direção espiritual. Não é que planejamento seja errado.
O erro está em substituir a dependência do Espírito por métodos humanos. O profeta alertava que, quando a igreja chega a esse estágio, o Espírito Santo não é rejeitado de forma aberta. Ele é apenas dispensável. O culto pode acontecer sem ele. A programação segue. Os horários são cumpridos. Os aplausos acontecem. Mas a vida não flui. E quando a vida não flui, o povo adoece espiritualmente. É nesse ambiente que surge o esfriamento coletivo, não apenas em indivíduos isolados, mas no corpo como um todo. A palavra deixa de penetrar. As mensagens já não confrontam, o pecado já não incomoda, a santidade já não é desejada. O resultado é uma igreja que continua existindo, mas perdeu a fome. O William Branham ensinava que a maior evidência da vida espiritual é a fome pela palavra. Quando essa fome desaparece, algo morreu, mesmo que ninguém tenha anunciado o funeral. E essa morte espiritual não acontece da noite para o dia. Ela vem em camadas. Primeiro, o culto perde o peso. Depois, a oração perde prioridade. Em seguida, o confronto desaparece. Por fim, o povo se acostuma. Os jovens crescem nesse ambiente e nunca experimentam o verdadeiro fogo. Eles ouvem falar de avivamento como algo do passado. Nunca viram um altar cheio de lágrimas. Nunca testemunharam o Espírito interrompendo um culto. Para eles, a igreja sempre foi assim, organizada, bonita, mas rasa, e quando o mundo oferece emoção mais intensa, identidade mais clara e aceitação sem confronto, eles se inclinam para fora, não porque odeiam Deus, mas porque nunca provaram a profundidade dele. Enquanto isso, os mais velhos lembram. Eles se recordam de noites inteiras de oração, de cultos simples, mas carregados de glória, de mensagens que rasgavam a alma e transformavam vidas. Hoje, muitos se sentam e sentem saudade. Saudade de algo que não voltou porque o sistema não permite. Laodiceia não suporta fogo. Ela suporta equilíbrio, conforto, moderação. Mas Deus nunca trabalhou com mornidão. O irmão Branham dizia que Deus prefere um pecador convicto a um religioso satisfeito, porque o pecador ainda pode se arrepender. O satisfeito acredita que não precisa. E aqui está o ponto mais grave. Laodiceia não percebe que esfriou. Ela chama a acomodação de maturidade, chama silêncio de sabedoria, chama tolerância de amor. Mas amor que não confronta não salva, e verdade que não é dita não liberta. Por isso, as igrejas continuam se esvaziando, não por falta de programas, não por falta de recursos, não por falta de divulgação, mas por falta de fogo. E enquanto esse fogo não volta ao altar, nenhuma estratégia será suficiente. Ainda assim, o quadro não termina aqui, porque mesmo em meio à Laodiceia, Deus ainda chama, Ele ainda bate a porta, Ele ainda convida ao arrependimento. É exatamente isso que precisa ser compreendido agora, porque a responsabilidade não é apenas institucional, é também individual. Mesmo em meio à condição morna descrita nas Escrituras, existe uma cena profundamente solene, quase esquecida pela igreja moderna. Não é uma igreja clamando, não é um povo quebrantado, não é um altar molhado de lágrimas. É o próprio Cristo do lado de fora, batendo à porta. Apocalipse 3:20 declara: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Esse versículo, repetido tantas vezes, perdeu seu impacto exatamente porque poucos param para analisar o cenário. Cristo não está no centro, não está no púlpito, não está na programação. Ele está fora. Isso revela algo gravíssimo. A igreja continuou funcionando, cantando, pregando,
arrecadando, sem perceber que ele já não estava mais ali. William Branham ensinou de forma enfática que essa passagem não foi dirigida a pecadores do mundo, mas à igreja organizada, um povo religioso, estruturado, ativo, porém espiritualmente morno. Na mensagem A Era da Igreja de Laodiceia, o profeta explica que Cristo foi expulso não por perseguição, mas por substituição. A presença foi trocada por sistemas. A unção foi trocada por métodos. A palavra viva foi trocada por discursos bem elaborados. E o mais assustador, ninguém sentiu falta. Esse é o retrato do esfriamento espiritual dos últimos dias. Quando a ausência de Deus não gera mais desespero, algo morreu por dentro. E é exatamente aqui que entra a seguinte responsabilidade individual. O texto não diz se a igreja ouvir, não diz se o pastor abrir, diz claramente se alguém ouvir. Isso destrói toda tentativa de terceirizar a culpa. Ninguém poderá alegar diante de Deus que esfriou porque o ambiente era frio, ou que perdeu a fé porque a liderança falhou. O chamado continua sendo pessoal. Mesmo em meio a uma igreja morna, Deus ainda chama indivíduos. Mesmo em um sistema corrompido, ele ainda busca corações rendidos. William Branham sempre destacou que Deus nunca trabalhou com maiorias. Sempre houve um remanescente. Sempre houve alguns que ouviram quando todos os outros ignoraram. E esse remanescente carrega uma característica clara. Eles abrem a porta, mesmo sabendo que isso trará confronto. Abrir a porta não é um ato emocional, é um ato de rendição. Significa permitir que Cristo não apenas entre, mas governe. E esse é o ponto onde muitos recuam. Porque aceitar Cristo como Salvador é confortável. Mas aceitá-lo como Senhor exige morte do ego, renúncia de vontades e abandono de práticas toleradas. Por isso, tantos preferem mantê-lo do lado de fora, ainda que inconscientemente. Um Cristo do lado de fora não confronta hábitos, não corrige relacionamentos, não mexe em prioridades, não exige santidade. Ele apenas observa. E isso agrada uma geração que quer fé sem cruz, graça sem arrependimento e promessa sem transformação. William Branham alertava que nos últimos dias o mundo não entraria na igreja com aparência de pecado escancarado, mas com aparência de normalidade. Costumes aceitáveis, comportamentos culturalmente ajustados, atitudes justificáveis. E assim, pouco a pouco, o fogo se apaga. Quando a palavra começa a confrontar esse estado, surgem reações defensivas. O povo não discute a Bíblia. Ataca o mensageiro. Isso é exagero. Isso é radicalismo. Isso não é mais para os nossos dias. Mas a palavra nunca precisou se atualizar para permanecer verdadeira. O padrão de Deus não envelhece. Quem envelhece espiritualmente é o homem. Santidade não é legalismo. É consequência da vida de Cristo governando o coração. Onde o Espírito Santo reina, ele ajusta linguagem, vestes, amizades, desejos e ambições. Não por imposição externa, mas por convicção interna. E essa convicção é exatamente o que está faltando. Por isso, muitos não brigam, não confrontam, não se posicionam. Eles apenas se afastam em silêncio. Preferem sair a se arrepender. Preferem trocar de igreja a mudar de vida. Preferem ambientes confortáveis a mensagens que quebrantam. Mas o chamado continua ecoando. Se alguém ouvir, essa frase carrega esperança e juízo ao mesmo tempo. Esperança para quem ainda sente fome. Juízo para quem continua indiferente. Porque neutralidade espiritual não existe. Ou se abre a porta, ou se mantém fechada. E manter fechada também é uma resposta. O Senhor ainda promete: entrarei e cearei.
Ceia fala de intimidade restaurada, de comunhão profunda, de relacionamento real. Mas ceia não acontece em ambientes barulhentos e superficiais. Ela exige tempo, entrega, silêncio interior. É por isso que muitos preferem a programação à presença. A programação controla o tempo. A presença governa a vida. Aqui está o ponto central que prepara o fechamento deste roteiro. O esvaziamento das igrejas não será revertido por estratégias modernas, nem por marketing religioso. Ele só será revertido quando indivíduos decidirem abrir a porta novamente, quando pastores voltarem a tremer diante da palavra, quando líderes voltarem a chorar no altar, quando membros voltarem a buscar a Deus em secreto. O profeta apontava que antes do fim haveria uma chamada final, um último apelo para sair da mornidão. Esse chamado ainda está ecoando, e ele exige decisão, porque Deus não negocia com a indiferença. Ele responde à fome. Chegamos agora ao ponto em que a pergunta feita no início deste roteiro não pode mais ser evitada. Diante de tudo o que foi exposto, do abandono da palavra, do esfriamento espiritual, da substituição da presença por estrutura, da flexibilização da santidade, da perda do temor, da ausência de quebrantamento. Por que as igrejas estão se esvaziando? A resposta é dura, mas necessária, porque a presença de Deus foi sendo retirada pouco a pouco, enquanto a forma permaneceu. As pessoas não estão fugindo de Deus, elas estão fugindo de cultos onde Deus não está mais presente. William Branham ensinava que o ser humano pode até suportar perseguição, oposição e dificuldades, mas não consegue permanecer onde não há vida espiritual. O coração faminto percebe quando o alimento perdeu o nutriente. E o nutriente principal da fé sempre foi um só, a palavra revelada, pregada com autoridade e confirmada pelo Espírito Santo. Quando essa palavra é diluída, negociada ou silenciada, algo essencial se perde. Muitos líderes passaram a culpar o povo. Dizem que as pessoas esfriaram, que os membros não querem mais compromisso, que a nova geração não tem interesse espiritual. Mas a Escritura é clara: ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Zacarias 13:7. Quando o púlpito perde o fogo, o rebanho perde o rumo. Pastores deixaram de confrontar o pecado porque temeram perder pessoas, mas perderam algo muito maior, a autoridade espiritual. E quando a autoridade se vai, a igreja se transforma apenas em um espaço social religioso. O profeta alertava que, nos últimos dias, haveria templos cheios de gente e vazios de Deus. Muito barulho, muita música, muita atividade, mas pouca vida. Por isso, os que realmente têm sede começam a se sentir deslocados. Eles não se alimentam de discursos motivacionais. Não se sustentam apenas com emoção. Eles precisam de palavra viva. E quando não encontram isso no altar, procuram em outro lugar. Ou se isolam espiritualmente, adoecendo por dentro. Aqui entra um ponto crucial que precisa ser dito com clareza. Deus não abandonou sua igreja. A igreja é que abandonou a Deus. Ele continua chamando, continua batendo, continua buscando aqueles que ainda tremem diante da palavra. Por isso, nem todos se perderão. Sempre há um remanescente. William Branham afirmava que Deus nunca trabalha com números, mas com fidelidade. Nunca com multidões, mas com corações rendidos. E esse remanescente não é perfeito. É faminto. Faminto por verdade. Faminto por santidade. Faminto por presença. Esse remanescente começa a despertar quando percebe que algo está errado. Quando sente saudade do altar molhado de lágrimas. Quando sente falta do temor. Quando percebe que a igreja aprendeu a cantar, mas desaprendeu a orar. E esse despertar começa com uma decisão pessoal.
não é um movimento coletivo imediato. É um alguém abrindo a porta. Um pai que decide restaurar o altar em casa. Uma mãe que volta a orar pelos filhos. Um jovem que rejeita o mundo, mesmo sendo ridicularizado. Um líder que decide temer mais a Deus do que perder posição. É assim que avivamentos começam. Não em plataformas, mas em corações quebrantados. O profeta ensinava que o maior juízo dos últimos dias não seria perseguição aberta, mas indiferença espiritual. E contra a indiferença, só existe um antídoto: arrependimento genuíno. Arrependimento não é pedir desculpas, é mudar de direção, é voltar a ouvir a palavra, é restaurar o altar, é trazer de volta a oração, é resgatar o temor. E isso começa agora, não quando a igreja mudar, não quando a liderança mudar, mas quando você decidir abrir a porta. Talvez você esteja ouvindo este vídeo sentindo exatamente isso. Uma saudade de algo que não sabe explicar, um vazio espiritual mesmo frequentando cultos, uma fome que nada mais supre. Isso não é condenação, é chamado, porque enquanto há fome, ainda há vida. O esfriamento espiritual se torna irreversível apenas quando a pessoa perde a sensibilidade. Mas se você ainda se incomoda, ainda questiona, ainda sente dor, é porque Deus ainda está falando com você. E aqui está a resposta final à pergunta inicial. As igrejas estão se esvaziando porque trocaram a essência pela aparência. Mas Deus ainda está restaurando indivíduos que escolhem a palavra acima do sistema. O futuro não pertence às igrejas mais modernas. Pertence às mais fiéis, não às mais populares, mas às mais rendidas. Não às que agradam o mundo, mas às que agradam a Deus. E mesmo que você se sinta sozinho nessa decisão, lembre-se, Deus nunca começou nada grande com multidões. Ele começa com um coração disposto. Agora, antes de encerrar, deixo uma pergunta direta, não retórica, mas pessoal. Se Cristo estivesse batendo a porta hoje, você abriria? Não para uma emoção passageira, mas para um governo permanente. Se esta mensagem falou com você, não ignore, não adie, não racionalize, responda, porque o chamado ainda está ecoando, mas o tempo está se encerrando. Se este conteúdo falou ao seu coração, inscreva-se no canal, compartilhe este vídeo com alguém que ainda tem sede da palavra e deixe um comentário dizendo: eu escolho a essência, não a aparência. E siga conosco, porque no próximo vídeo traremos mais um conteúdo profundo baseado nas mensagens do profeta de Deus, William Branham, que certamente continuará confrontando, despertando e edificando sua vida espiritual. Que o Senhor Jesus te abençoe.